A nova lei de licenciamento ambiental foi sancionada pelo presidente Lula no último dia 8 de agosto, com 63 vetos. A pergunta que ficou no ar foi se, com isso, a nossa legislação ambiental avançou ou retrocedeu. Como o projeto inicial aprovado no Congresso tinha centenas de artigos, pedi ao ambientalista Eduardo Jorge, consultor do Espaço Democrático, que fizesse uma palestra sobre o tema na reunião semanal da Fundação, realizada em 18 de agosto passado. Eu destaco aqui uma das afirmações do Eduardo. Abre aspas. Apoiadores da lei acreditam que ela é a salvação da lavoura. E opositores dizem que é o fim do mundo. Mas não é uma coisa e nem outra. Fecha aspas. Esta foi a palestra do Eduardo Jorge. Vamos conferir. Está tudo impresso aqui. A lei assinada pelo nosso presidente, que é a lei 15.190, de 8 de agosto de 2025. Esse catatal aqui, são mais de 60 artigos. Calculo que deve ter uns 400 ou 500 incisos, parágrafos, é isso tudo que o Vilmar conhece, aquele monte de coisa pendurada nos artigos. Deve ter tabelas. Ele achou assim que tinha até logaritmo. Até raiz quadrada. Então essa é a nova lei nossa aqui, agora já assinada pelo presidente, que é a 15.190, de 8 de agosto de 25. Aqui é o projeto de lei filhote. O presidente vetou algumas coisas aqui e imediatamente, diligentemente, mandou um projeto de lei que altera e que complementa essa lei aqui. Está aqui. Um monte de coisa também, com tabelas e diabo. E também o presidente, para não deixar escapar nada, fez uma medida provisória, anexa. Então a lei já teve 2 filhotes que voltaram para o Congresso Nacional, a Casa do Povo, recebeu de volta um projeto de lei, agora com a inspiração do nosso presidente, e uma medida provisória também para garantir é como aquela história, o presidente Lula gosta muito de futebol, é aquele negócio agora que o sujeito monta a barreira e ainda deita outro no chão para não deixar a bola passar pelo meio das pernas da barreira. Bom, além desses 3 documentos, é claro que tem um quarto, que na verdade é o anterior, que é a lei aprovada pelo Congresso. A lei que gerou essa análise do Executivo. Eu não trouxe ela aqui, porque... Por quê? Porque eu não consegui imprimir. Mas aí eu pesquisei, e aí é uma coisa que eu queria novamente me referenciar no Congresso brasileiro e dar os parabéns para o nosso Congresso tão, assim, maltratado e criticado, às vezes justamente, mas muitas vezes injustamente, porque eu pesquisei, você vai lá, qualquer cidadão, qualquer um daqui, o Sérgio, que é um jornalista investigativo, ele vai lá no site do Congresso Nacional e você entra lá e procura projeto tal. É uma beleza. O Brasil e o Congresso é moderníssimo nessa questão de arquivar as coisas, preservar os debates. Essa lei que o Congresso aprovou agora, por exemplo, está lá, ela foi apresentada pelo deputado Zica, Luciano Zica, em 2004. Era um deputado do petroleiro, do Sindicato dos Petroleiros lá de Campinas, do Partido dos Trabalhadores, muito meu amigo. Ele apresentou isso em 2004, portanto o Congresso, mostrando que ele faz coisas muito seriamente, levou 21 anos debatendo isso. Agilidade. E está tudo isso documentado. Você entra lá no arquivo digital da Câmara, ponto por ponto, não escapou nada. São páginas e páginas, você passa assim na internet, né, mostrando toda essa tramitação, todos esses 21 anos de tramitação. É uma coisa impressionante. Então lá, no finzinho, na última página, está o projeto conforme foi aprovado. E eu fui lá e vi uma letra microscópica, né? E está lá. E comparei com o que o presidente já mandou, já fez a promulgação como lei, e comparei com o projetinho filho do presidente, com esse aprovado pelo Congresso poucos dias antes do dia 8 de agosto. Então é isso. Aqui tem alguns acadêmicos, né? Eles têm material para nunca mais ficarem com tédio.
se pesquisarem essas discussões na Câmara. Detalhe por detalhe, quem fez emenda, quem fez pronunciamento, qual foi o pronunciamento, tudo gravado e registrado. Ponto. Isso aí mostra que o Brasil tem avanços extraordinários nessa questão de documentação e informatização. Bom, mas voltando ao assunto, então, aliás, entrando no assunto, comparando 1, 2, 3 e 4, eu fiz um resumo que o Sérgio falou que eu sou uma pessoa velho que escreve um papelzinho e traz para falar. É verdade. Eu falei velho. Antigo. É organizado, então, sistemático. Eu li tudo isso e vou fazer algumas observações desprovidas de paixão. De paixão. As minhas paixões, para ser o mais objetivo possível e o mais imparcial possível, né? Porque esses projetos, você vê que o Brasil parece que vai acabar ou vai recomeçar, né? Cada coisa que o Congresso faz, parece que o Brasil ou vai acabar ou vai começar a história, né? Então, como eu às vezes fico do lado, eu procurei ser o mais objetivo possível, né? E esconder as minhas emoções. Então, eu anotei aqui 9 observações, que se vocês tiverem paciência, talvez eu chegue lá. A primeira é o item que analisa no artigo 3º a questão da descentralização. Em 2011, o Congresso aprovou uma lei, que é a Lei 140 de 2011, que definia tarefas no Sistema Nacional de Licenciamento para o governo federal, estadual e municipal. Uma espécie de lei organizando o jogo, né, com os 3 possíveis sujeitos. Essa é a Lei 140 de 2011. Portanto, essa lei, de certa forma, estimulou a descentralização, porque deu normas e padrões que os estados e municípios que se interessassem, porque a maioria dos municípios não se interessa por essa questão de licenciamento, infelizmente ainda no Brasil, pudessem agir. O que aconteceu aqui com esse artigo 3º, eu chamei um artigo de freio de arrumação, porque é uma recentralização em relação à Lei 140. Eles definem, em alguns artigos... Uma recentralização. Recentralização. Por quê? Porque, é o freio de arrumação que eu digo, né? É porque os estados e municípios começaram a se tomar algumas liberdades, né? De fazer licenciamento assim, mais assado, mais assim, mais assado. Então, eles, nessa lei aqui, eles dão padrões e diretrizes nacionais mínimas obrigatórias para todo mundo. Portanto, né, avisa para os estados e municípios o que eles podem e o que eles não podem fazer. Que eu pensei que já tivesse isso na Lei 140, que foi uma lei muito detalhada. Então, essa é a primeira questão. Pouca gente fala disso, salvo a Associação dos Secretários de Meio Ambiente Estaduais, que reclamaram, né? Porque eles queriam ter mais liberdade do licenciamento, e esse freio de arrumação, né, botou um pouco de freio, né, nas suas criativas. Padronizou, né? Padronizou, né, e botou um pouco de freio nas suas iniciativas. A segunda observação é que eles passam, nos artigos 8 e 9, muito assim, extensivamente, né, o que não é sujeito a licenciamento, né? Então, aqui eles detalham várias coisas, por exemplo, obras militares, cultivos, pecuárias extensivas e semi-extensivas, propriedades que tenham CAR, vocês sabem o que é o CAR, né? O certificado de regularização ambiental das propriedades, que foi uma outra lei recente também. Então, as propriedades que tenham o CAR, eles também ficam dispensados de licenciamento para suas atividades normais, é claro, não? Se inventar outra coisa, por exemplo, se ele é um CAR de agricultura, não pode fazer mineração, né? Se fizer mineração, tem que licenciar. Mas então, eles liberam uma série de itens aqui para não ter necessidade de licenciamento. Uma coisa que o presidente vetou foi a pecuária intensiva, né? A pecuária intensiva, que é minha ignorância pecuária, né? Eu acho que é aquela que você põe o gado... Muito boi para pouco pasto. Isso. Põe o gado mais preso, né? E alimenta, confinado, né? Nesse ponto, o presidente vetou o não licenciamento e disse o seguinte: ele só não é sujeito a licenciamento se seguir os padrões nacionais.
sei quais seriam, né, em relação a isso. Mas é uma coisa interessante que isso foi focada a única coisa que foi focada nisso. E também o presidente vetou a não obrigatoriedade para quem não tivesse o CAR homologado. E para mim era uma coisa óbvia, né? Se o sujeito não tem o CAR, como é que ele quer ser dispensado do licenciamento? Mas não tinha ficado claro na lei e o presidente vetou o item, né, para ficar claro que se ele não tiver o CAR, ele não tem direito a esse benefício do não licenciamento, que é uma coisa correta. Do não licenciamento? Do não licenciamento. Então, se ele não tiver... se eu tiver o CAR, eu posso continuar plantando meu arroz, meu feijão, etc. Estou licenciado. Sem novo licenciamento. Tá. Agora, se eu não tiver o CAR, eu tenho que me licenciar. Tem que licenciar. Claro. Agora, uma coisa importante nesse não licenciamento, né, é que o presidente, eles tinham, na lei, dizia que serviços, obras e infraestruturas pré-existentes em faixas de domínio, em servidão, inclusive em rodovias anteriormente pavimentadas, também estavam dispensados de licenciamento. O presidente fez o veto dizendo o seguinte: desde que já licenciadas anteriormente. Como é que tem ali uma rodovia que já... É claro, né? Mas talvez foi um preciosismo, vamos dizer assim, né? Então esse é o item 2, que é o não sujeitos a licenciamento. O item 3, eu localizei o assunto saneamento, linhas de transmissão e pavimentação. A lei do Congresso, né, tinha previsto procedimentos simplificados para tudo isso. Procedimento simplificado significa que não tem EIA-RIMA, não tem licença de instalação, de operação, nem prévia, né? E é um licenciamento chamado monofásico, né? Mais simples, por exemplo, como alguns estados já estavam implementando antes desse freio de arrumação. O presidente manteve que essas atividades, saneamento, linha de transmissão e pavimentação, devem receber das autoridades licenciadoras um tratamento preferencial e simplificado, mas não diz o que é o simplificado. E depois acrescenta um inciso também no seu novo projeto de lei, que já foi enviado ao Congresso, que no caso desse obra de saneamento, a obra de pavimentação, essa obra de eletricidade, já tiverem um licenciamento anterior, aí ele pode se habilitar a ter um licenciamento simplificado. Eu não imagino como é que pode ter tido uma obra de saneamento, uma obra de pavimentação, uma obra de eletrificada que já não teve licenciamento, então estava irregular, sem licenciamento, né? Então, na verdade, né, o presidente joga para um lado, joga para o outro, mas mantém um licenciamento simplificado para esse tipo de obra. Isso que eu entendi desse jogo para lá e para cá. Tipo, um passo para lá e um passo para cá. Na questão do saneamento, linha de transmissão e pavimentação. O setor de saneamento andou reclamando aí nos jornais. Por quê? Porque o projeto de lei tinha 4 parágrafos dizendo como é que era a simplificação. E isso o presidente tirou e deixou uma coisa bem genérica desse jeito. É claro, o pessoal do saneamento e da pavimentação queria aquela coisa mais detalhada, provavelmente para o carro já sair andando a 80 por hora. Né? Mas isso ele tirou e deu essa orientação genérica de simplificação e jogou essa exigência, né, que a obra de saneamento, pavimentação e eletrificação já tenha tido um licenciamento anterior, que é óbvio, né, para meu ver. Isso é o saneamento, etc. Depois vem uma questão muito polêmica, né? Muito polêmica nos arraiais dos fanáticos interessados nessas questões complexas, que é a criação da chamada licença por adesão e compromisso, LAC. Essa tal LAC, licença por adesão e compromisso, com a Lei 140, já estava sendo aplicada em alguns estados para empreendimentos mais simples, né? É uma licença bem mais simples do que é prevista com o EIA-RIMA, com licença
prévia de instalação, de operação, né? que era a norma anterior geral para o Brasil inteiro, para obras pequenas, médias e grandes. A tal da LAC, licença por adesão e compromisso, que já estava baseada na Lei 140, sendo aplicada em alguns estados. Agora, com essa lei, ela é disciplinada com mais detalhamento. Piorou com a licença. Mais difícil. Bom, o que primeiro uma coisa é o seguinte, ele dá uma padronização nacional em algo que estava sendo tomado por conta própria por alguns estados. O que o presidente vetou na reivindicação dos secretários de Estado, que foram eles os principais defensores disso daqui, é que a LAC era aplicado em projetos, em obras de pequeno e médio porte e de médio e baixo potencial. Pequeno e médio porte e potencial médio e baixo de poluição, de agressão ambiental. O que o presidente vetou foi a LAC para o médio porte. De potencial, o médio porte não, o médio potencial de agressão. Ficou o pequeno e médio porte e ficou o pequeno potencial, e ele vetou o médio. Que são obras, nem são obras grandes, não é uma hidrelétrica, né? Nem também é uma pequena a intervenção de bairro. Então essas médias, que vai ser detalhado no regulamento, né? Isso ficou fora. Ficou fora, e os secretários de meio ambiente estaduais estão reclamando muito disso daí. E além disso, para provavelmente uma reivindicação da nossa querida ministra, eles acrescentaram nos padrões nacionais o que diz: a LAC não poderá ser emitida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 itens. Ou seja, é um tipo de um padrão nacional que dizem, né? Vocês nos estados e nos municípios que quiserem fazer a regulamentação das suas LACs, das suas licenças simplificadas por adesão, compromisso, que é uma licença que ele não passa pela análise dos técnicos, né? Tem uma ficha, o empreendedor preenche, assina o compromisso e pau, já começa a valer. Não passa pelo IBAMA, né? Não passa pelo IBAMA, não passa pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nem Estadual do Meio Ambiente, já está aprovada. É claro, depois a Secretaria pode ir lá fiscalizar, eventualmente, mas ela já é automaticamente aprovada, o cara já sai andando. Autodeclaratória. Então veja, daqui, né, na lei que o presidente mandou, na lei Filhote, ó, tem quase uma página de senões, vamos dizer assim, né? Isso não pode, 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 isso não pode. Isso vai mais 21 anos para provar. Bom, está aqui. Né? Quando envolver a remoção e realocação de população, quando a área tiver contaminação segundo as normas técnicas, quando for área de preservação permanente de acordo com a legislação, óbvio. Quando as áreas estiverem em APAS, quando puder afetar negativamente as cavidades naturais e subterrâneas, quando não houver inscrição no CAR, em áreas úmidas, áreas de bens arqueológicos, terras indígenas, essa é vamos dizer assim, um tipo de freio de arrumação que eu estava dizendo, né? Está colocado aqui no projeto que o presidente mandou de volta para o Congresso começar a tramitar de novo. Isso é licença de adesão e compromisso, é a história dela. O outro item, o quinto item, que é o mais polêmico de todos, está no artigo 25 já, a LAC no artigo 22, é a outra novidade nesse projeto, que é a LAI, a nova forma de licenciamento. Licença Ambiental Especial. Isso aqui não tem nunca teve nenhuma previsão desse tipo, desde a época quando o regime militar criou o licenciamento, porque isso é dessa época, né? E apareceu de ultíssima hora lá no Congresso, que dizem, as más línguas e as boas línguas, dependendo da visão, que foi o presidente do Senado que pediu para colocar isso daqui. É um novo tipo de licenciamento para obras estratégicas. O que aconteceu? O
presidente vetou o artigo 25 inteiro. Vetou. Então, deve ter havido muitos foguetórios nos contra, né? Mas em seguida, ele no seu projeto filhote mandou o artigo 25 praticamente idêntico, com 2 adendos. Vocês entenderam o jogo? Nessa aqui não tá isso. Isso é coisa do Abel, para quem é do Palmeiras, né? O cara é gordo, o cara é técnico para valer, né? Então ele vetou o artigo 25 inteiro da licença ambiental estratégica, né? Que era um anátema entre os adversários do projeto, e mandou para a Câmara de volta no projeto filhote um novo artigo, que eles chamam de 25A e 25B. E nesse 25A e no 25B, ele mantém exatamente o conceito e as propriedades da licença ambiental estratégica. Não são mistérios do processo político legislativo? Não. Porque ele acrescentou 2 itens que provavelmente veio dos opositores ao projeto, né? Manteve tudo igual, como estava aqui, está aqui repetido no projeto filhote. E aí tem que ter EIA-RIMA. EIA-RIMA é quando você vai fazer um projeto, a autoridade te dá um termo de referência para você trabalhar, feito pelos seus técnicos especializados. Com esse termo de referência, você trabalha, faz um estudo de impacto ambiental, e o RIMA é um resumo do estudo de impacto ambiental, que é popularizado, é divulgado amplamente para os leigos, como nós entendemos, né? Não somos biólogos, não somos físicos, bioquímicos, etc, etc. Né? É o EIA, que é um estudo bem técnico, o RIMA, que é um estudo mais popular. Isso é uma coisa obrigatória, desde que foi criado o CISNAMA, na época do regime militar, que tem isso. Então, eles estão dizendo aqui no projeto que o presidente manda, que nesse caso da licença ambiental estratégica, tem que ter a RIMA, coisa que não tinha aqui. Não tinha aqui. Era realmente mais liberal. Era sim, super liberal. Aqui voltou um pouco a regulação anterior. Mas ele mantém, como pediu o Congresso, o prazo máximo de análise desses tais projetos estratégicos nacionais e salvadores da pátria de 1 ano. Então não pode ter mais de 1 ano. E mais, não pode ser dividido em licença prévia de instalação e de operação. Tem que ser uma licença só. Em 1 ano, analisar tudo, uma licença só. Isso, o nosso presidente falou o seguinte: fica desse jeito, é 1 ano, e não tem licenças prévias de instalação de operação, é um sistema monofásico, mas pode ser dividido em etapas, desde ser monofásico em etapas, né? Isso pode. É uma coisa maliciosa, mas ficou assim, e isso aqui foi para o Congresso Nacional. Então, deu para entender? Essa aqui é a inovação maior que tem em todo o projeto. Por quê? Porque na medida provisória, e aí eu já falo dela para matar de uma vez isso daqui, o que é a medida provisória? Esse projeto que foi aprovado no Congresso e que foi emendado pelo presidente nesse projeto filhote, tem 180 dias para entrar em vigor. Para fazer as adaptações, todo mundo se adaptava, o empreendedor, as autoridades, etc. Né? Ele, por sua iniciativa, manda uma medida provisória tornando a licença ambiental especial automaticamente aprovada. Desde hoje, desde o dia 8 de agosto que ele mandou, a licença ambiental especial está lá já em vigente, salvo se for derrubada pelo Congresso Nacional. Então ele antecipou algo que viria em 180 dias, ele mandou valer já. O que significa que ele gostou muito disso aqui. Gostou especialmente disso daqui, que o presidente gostou especialmente dessa ideia, se é verdade, né, do presidente Alcolumbre, né? E para isso que ele mandou a medida provisória. E a medida provisória repete o que está no projeto de lei que ele mandou, que por sua vez tem uma urgência constitucional de 45 dias de tramitação. Então isso aqui tem 45 dias de tramitação e essa medida provisória vale já. E no caso da licença ambiental,
a medida provisória, como eu estou dizendo, a única alteração que tem é que diz: quem manda na medida provisória é um tal Conselho de Governo. Ou seja, caçou a ministra. Praticamente, né? Que ela que coordena todo o processo de licenciamento da lei federal é o Ministério do Meio Ambiente, através de seus órgãos, ICMBio, etc., IBAMA, tudo, né? E a licença especial é regulada, controlada, decidida quem entra e quem não entra nesse funil, provavelmente pouco estreito, por um tal Conselho de Governo. Quem é o Conselho de Governo? Alguém sabe aqui? Rogério, só Rogério. Conselhão. Não, o Conselhão é o Conselho de Desenvolvimento Social. Esse Conselho de Governo é outra coisa. Eu até pedi ajuda aos universitários. Por isso que eu sei. Porque eu olhava, e não tinha ninguém, não tinha nenhuma notícia sobre um Conselho de Governo. Tinha sobre o Conselhão, que é aquele negócio enorme que tem sindicalistas, empresários e tal. Mas Conselho de Governo não tinha. O último presidente que aparecia numa notícia em toda a internet, falando no Conselho de Governo, era Bolsonaro. Que gostava, parece, desse Conselho de Governo. Foi num desses Conselhos de Governo que o Salles sugeriu a questão de passar a boiada, coisa e tal. Então, a última referência na internet que eu vi, não sei se você achou outra coisa, a última reunião era aquelas reuniões do presidente Bolsonaro. E, desde que o Lula entrou no governo, não tem mais nenhum ministro. O Conselho em si, parece, Rogério, vê se eu estou falando errado, reúne os ministros e mais algumas grandes autoridades, né? Todos os ministros, mas algumas grandes autoridades da nação se reúnem com o presidente para decidir questões cruciais. É isso mesmo? É um órgão colegiado, é o presidente, os ministros e algumas outras autoridades que se reúne se for convocado pelo presidente. Mas pela pesquisa que a gente fez, né, do Lula, acho que até hoje nunca convocou esse. É o Conselho de Governo ou o Conselho da República? Não, o Conselho da República é outro, está bem definido, tem o presidente da Câmara, tem o presidente do Senado, tem isso, tem aquilo, decidem em coisas decisivas para a vida ou morte da República, né? Não, esse é outro. E do tem Estado, o Conselho né? da República, tem o Conselho de Governo e tem o Conselho de Desenvolvimento Social, que é aquele bem amplão, que tem que ser um auditório bem grande. Não, Conselhão. aquele não é coisa séria, não. Agora, quem que é esse? Eu nunca vi falar nesse Conselho de Governo, não, Eduardo. Então, eu também não tinha, mas aí, com a ajuda do Rogério também, a gente achou que o último sujeito que tinha convocado esse conselho era o Bolsonaro. O Bolsonaro gostava. Mas quem integra esse conselho? Então, hoje, o que está lá no registro é que o conselho é formado pelos ministros todos, que no caso do Lula vai ter que ser uma sala bem grande, e mais algumas autoridades, assim, tipo a AGU, né? Talvez, né? Gente assim, de alto coturno, né? Mas tudo do governo. É executivo, é um órgão político. É um órgão totalmente do executivo e totalmente subordinado, assim, orientado pelo presidente da República. Bom, por isso que eu estou dizendo, né? Ele caçou parte das atribuições do Ministério do Meio Ambiente. Essa é a verdade. Bom, isso então é a tal esse item que é a licença ambiental especial. É a maior novidade do projeto, é isso. Bom, o outro item é um item que trata de uma licença corretiva. Então, existia entidades, né, e empreendedores privados e talvez públicos também, que estavam sem validade de licenciamento, né? Devia ser uma coisa comum. Então, criaram essa figura, que é uma licença corretiva. Então, o sujeito está sem licença válida e a autoridade sanitária poderia, né, fazer um processo mais rápido, né, para ele voltar à sua regularidade. O Congresso foi bastante liberal nesse escopo da autoridade fazer a licença corretiva. O presidente vetou quase tudo e enxugou muito, né, as possibilidades da autoridade estadual e municipal fazer essa tal licença corretiva, né? O outro item é a participação, que também já deu muito falatório, né? Foi a participação das autoridades que são chamadas a opinar sobre os licenciamentos. Então, por exemplo, uma coisa que é regulada,
já pelas leis, inclusive pela 140 foi referendado, é quando tem uma obra que é estadual passando por vários municípios, os municípios, as prefeituras dos municípios são ouvidas. Por exemplo, no Rodoanel, trecho sul, para que o Conselho Estadual do Meio Ambiente desse ao governo do estado a autorização da licença de instalação da obra do trecho sul do Rodoanel, a prefeitura de Embu, de Itapecerica, de São Paulo, de São Bernardo, tinham que dizer, mandar para o secretário de Meio Ambiente do estado, que mandava para o Conselho Estadual, que era o órgão licenciador, e para a CETESB, que era o órgão técnico do licenciador, qual era a opinião do prefeito de São Bernardo, de São Paulo, blá, 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 blá. Não era uma coisa vinculante, né? O governo do estado não era obrigado, nem a CETESB não era obrigado a seguir, mas ficava lá registrado qual era a opinião daquele município, daquela obra que passava pelo seu território. Isso já existia, né? E aqui, então, ele fala sobre a gestão das autoridades. O que houve de polêmica, né, é que o projeto não mexeu com os estados nem com os municípios, mas o projeto procurou enfraquecer a opinião dos indígenas, dos quilombolas e dos gestores de unidade de conservação. O projeto procurou enfraquecer, vamos dizer assim, a opinião, inclusive no fato de se pedia ou não pedia a opinião desses gestores. O veto do presidente retornou o pedido, né, que as terras indígenas e os quilombolas, mesmo que ainda não fosse totalmente oficializada, mas que já tivesse publicado no Diário Oficial a sua tramitação, eles devem ser ouvidos. E a mesma coisa com os gestores de unidade de conservação federais, estaduais, municipais que estão naquelas áreas. Tem poder de veto? Aí que é o pulo do gato, né? Eu fui atrás, eu fiquei feliz com isso, né? Bom, entenderam? O pessoal vai dar opinião. Só opinião. Não, opinião. Mas aí, o que é que eu descobri? Que no projeto Filho, no projeto Filho, o presidente, sempre muito prudente, né? Ele falou o seguinte, botou um parágrafo adicional dizendo o seguinte: observado o disposto nessa lei, a manifestação das autoridades envolvidas, quando apresentada nos prazos estabelecidos, deve ser considerada pela autoridade licenciadora. Deve ser considerada. Mas não vincula na sua decisão quanto ao estabelecimento de condicionantes e a emissão de licenças ambientais, com exceção da manifestação do órgão gestor de unidade de conservação. Ou seja, né, os indígenas e quilombolas podem falar o que quiserem. A autoridade licenciadora e o órgão técnico licenciador vai levar em conta ou não, de acordo com a sua sensibilidade maior ou menor para esses dois temas nacionais. Então veja que isso daqui, né, é uma coisa que não se fala, né? Não, foi muito bom porque voltou com essa coisa. Não é vinculante. E a diferença está bem clara, com exceção do gestor de unidade de conservação. Esse tem poder de veto. Né? Por exemplo, o cara que é diretor de um parque nacional lá no Iguaçu, né? O parecer dele é vinculante. A autoridade tem que respeitar e levar em conta de verdade. Né? Os outros, como o prefeito, né? Eles dão opiniões que podem ser levadas em conta ou não é vinculante. Mas a lei aprovada, nem opinião eles podiam dar. Agora eles podem dar opinião, mas não... Não, a lei aprovada só dava para a opinião dos indígenas já instalados. Ah, tá. Porque tem muitas que estão em instalação. Ok. Ele não, o Lula não. Mesmo sendo tramitando, ele pode dar opinião. Tá. Tanto isso significa que vai ser aceita. Tanto os que estão lá na terra, quanto os que estão reivindicando a terra, podem dar opinião, de acordo com o Lula. Na versão original, só os que já estavam na terra davam opinião. Sim. Mas nenhum dos dois disse que é vinculante. Nem o projeto original, nem o projeto Filho. A participação... O último item é um item bastante interessante sobre instituições financeiras. O projeto aqui da Câmara era bem rigoroso com os bancos, né? Os bancos, coitados, esses bancos são vilões mesmo, nem no Congresso eles têm prestígio. Né? O Congresso tinha colocado, eram bem rigorosos em relação aos bancos. Dizia que os bancos tinham que exigir todo o licenciamento na hora de financiar um projeto público ou privado, tinha que exigir todos os licenciamentos do empreendedor, público ou privado. Eles
podiam fiscalizar se o projeto estava sendo desenvolvido de acordo com o licenciado e podiam ter sanções se o projeto fosse danoso ao meio ambiente e solidariamente com o executor. Isso que o Congresso aprovou. O Lula, para dar razão ao Ciro, que ele é muito amigo dos banqueiros, tirou tudo isso e votou o seguinte. É o Ciro que fala, não sou eu. Exige licença válidas, claro. Não tem obrigação de fiscalizar nenhuma. Não se responsabiliza por dano nenhum. Então, os banqueiros respiraram aliviados nesse aspecto com o projeto filhote. E, finalmente, o último item, né? Já vem a hora que fala. Comecei às 5h15, 45, termino exatamente na meia hora. É uma coisa muito interessante que o projeto detalha no anexo as distâncias de cada tipo de projeto que devem ser respeitadas no licenciamento. Então, por exemplo, uma ferrovia no bioma amazônico tem que ter uma distância de cada lado da ferrovia, sendo levada em conta, de 8 km. Se for em outras regiões, a ferrovia tem que ser analisada 3 km de um lado e 3 km do outro. Uma implantação de dutos na Amazônia, 8 km. Nas demais regiões, de 5 km. Então tem uma lista enorme aqui, item por item de grandes projetos, né? Quais são as áreas paralelas que devem ser observadas no termo de referência, no licenciamento dessas obras. E eles dizem que se basearam em sugestões do IBGE para fazer essa tabela. Bom, eu termino então com esse resumo, né? É isso. Agora, antes de começar com as perguntas, eu gostaria de fazer assim, a sua avaliação pessoal em relação a tudo isso, a esse emaranhado de leis. Nós avançamos, recuamos ou ficou na mesma, ou ficou pior? O que você, da sua leitura, o que dá para depreender? Eu acho que eu trouxe até assim, já prevendo que eu ia perguntar isso, eu trouxe aqui uma editorial do Estado de São Paulo, viu? Não sei se... Não é a minha opinião, mas eu... Não é a minha opinião, mas eu concordo com ela. Podia ser. O Estado de São Paulo é um órgão conservador, todo mundo sabe, conservador muito responsável, democrático, de centro democrático, etc., embora acusado muitas vezes de ser muito de direita, mas que eu cada vez mais respeito. E ele fala que ele faz um editorial dizendo que é o que é possível. E ele faz algumas observações interessantes, que nesse ponto eu concordo, né? Primeira observação, né? Muito dessas reivindicações, às vezes desequilibradas, porque o desenvolvimento sustentável, de acordo com a ONU, é o equilíbrio do econômico, do social e do ambiental. Essa lei aqui, ela puxa para o lado econômico. E deixa a dever na área social e mais ainda na área ambiental. São mudanças assim conjunturais nesse equilíbrio, né? Essa lei, evidentemente, é uma lei que no econômico, social e ambiental puxa para o econômico, que às vezes tem uma eficácia imediata e tem um pagamento a longuíssimo prazo, né? Na área social e na área ambiental. Então eu acho que é uma lei que favorece mais o econômico do que o social e o ambiental. Uma lei dessa, né, uma lei como essa, também pode ser motivada pela ineficiência, pelas demoras, às vezes pelo estender demais os licenciamentos, que é uma verdade, né? Mas que o Estadão coloca muito bem aqui, que muito disso é porque a maioria dos órgãos ambientais brasileiros estão desfalcados. Estão entrando em campo com 10 jogadores, com 9 jogadores, né? Já há algum tempo, né? Então, uma parte pode ser por complexidade excessiva, mas uma parte é claramente porque os órgãos ambientais estão muito desfalcados, começando em Brasília e seguindo o Brasil afora. E o que mais eu posso dizer? Mas uma coisa interessante, né? Politicamente, então eu estou na posição dos críticos, né? Eu acho que eles exageram para o lado econômico. Mas, vejam,
Do lado do econômico e do lado do Congresso, dos que defenderam esse projeto aqui é a salvação da lavoura. E do lado dos que são opositores, no qual eu estou nesse campo, né, isso aqui é o fim do mundo mais uma vez. Então lá na Praça da Sé dizendo que o mundo vai acabar. Se aprovar esse projeto, lembra? É um projeto é o projeto do fim do mundo. Estava lá na Praça da Sé falando isso. Então nem uma coisa nem outra, né? Nem é a salvação da lavoura, eu acredito, né? Muitas vezes até imprudência de algumas áreas econômicas que querem uma coisa muito imediatista, né? Nem também é o fim do mundo, né? Porque a legislação brasileira ambiental é uma das melhores e mais bem estruturadas do mundo, né? Ela tem capital, vamos dizer assim, para resistir a alguns ataques predatórios que podem estar aqui. Então eu acho que a coisa, o Brasil continua ainda com a lei ambiental razoável.